Bom, eu fiquei conhecendo então ontem essa informação de que o pastor ex-bruxo da Rede Globo, Aldo Nascimento, ele faleceu já faz uns 3 anos, né? Existem vídeos na internet dizendo que ele era um falso pastor, que suas pregações eram inventadas e que na verdade ele era envolvido com bebida. Existe até um vídeo, né, na internet mostrando ele num bar bebendo. Veja, o que eu percebo da pregação do Aldo Nascimento, eu vi uma falha na pregação dele que me deixou realmente. é, eu fiquei pensativo com a questão de que o Aldo ele constrangia as pessoas a pagar o dízimo, a dar dinheiro para a igreja, né? Então ele fazia toda aquela, não é nem constranger, era assustar as pessoas mesmo, sabe? O Aldo, ele pregava todo aquele testemunho forte dele, de que ele era ex-bruxo e isso e aquilo, e depois ele dizia: olha, se você não dá o dízimo para a igreja, você está desobedecendo a Deus, você está aborrecendo a Deus. Então a pessoa ficava apavorada, né? E eu não achava isso certo, porque na verdade na Bíblia está escrito: de graça recebestes, de graça dai. Você não tem que dar dinheiro para pastor para agradar a Deus, né? Eu entendo que sim, se você tem condições financeiras e você vê pessoas necessitadas, pessoas passando fome, pessoas precisando, pessoa doente, você deve ajudar. Você pode ajudar, você deve ajudar. Agora, ser constrangido a dar dinheiro para uma instituição religiosa, isso é heresia. No meu ponto de vista, é heresia. Então, só que naquele momento eu pensei assim: poxa, quem que é perfeito, né? Quem que não peca, né? Então, não foi algo que me fez assim bater o martelo assim a respeito do Aldo. Só que esses últimos vídeos que apareceram na internet, eles são muito contundentes. Então, é provável, existe uma probabilidade muito grande do pastor Aldo realmente ter sido um falso pastor, tá? No mês de março do ano de 2021, na internet, o cenário evangélico é tomado por uma grande polêmica. O pastor ex-bruxo havia de fato morrido. O mais difícil foi ver a forma que ele morreu, em um bar bebendo com os amigos. E o mais triste foi descobrir que ele sempre levava uma vida Vai de aparecer a farras imagem e dele muita ali. bebedeira. Nesse vídeo, que ele gravou antes de falecer, ele aparece completamente Essa embriagado, imagem aí, convidando a esposa para ir no bar onde ele estava. E vemos a bom, aqui no vídeo não dá para ter certeza absoluta de que é a mesma pessoa, né? Mas é muito parecido, né? A gente olha ali, realmente tem o cavanhaque a mais ali e tal, mas é bem parecido, né? São nomes diferentes. Em uma região do Brasil ele era conhecido como Pastor Aldo, em outra região era conhecido como Carioca. Mas a gente junta com outros elementos do vídeo, né? Outros elementos apresentados, e dão aí uma indícios, né? De que realmente ele era um falso pastor, né? Eu fico pensando assim: pode de fato existir uma pessoa, né? Assim como esse personagem inventado pelo Aldo, ou seja, um ex-bruxo que se converteu. Mas será que um ex-bruxo que se converteu, que fez todas as atrocidades na magia negra, iria se converter, iria chegar por aí vendendo seu testemunho? Porque o Aldo vendia o testemunho, né? Ele recebia para pregar nas igrejas, tá? Será que uma pessoa que realmente foi salva, né, de toda essa atrocidade da magia negra, será que ele iria sair por aí contando tudo, falando do Renato Aragão, falando da Xuxa, assim abertamente, sobre o risco de receber processos, né? Porque o Aldo, ele poderia ter sido processado, tá?
Enfim, inclusive o Renato Aragão falou, ele reagiu, tá? Falando sobre isso, né? Então, esse caso do pastor falecido Aldo Nascimento e do tio Chico me fez questionar, me fez pensar sobre uma coisa que é o seguinte: pessoas doentes, tá? Porque no caso do tio Chico, se tudo que ele fala é mentira, ele é uma pessoa que tem doença mental, tá? Não é uma pessoa normal, é um charlatão, é um mentiroso. Sim, mas é uma doença. Tá? Aí eu não sou psiquiatra, não é da minha área, mas a gente perceber assim como que uma pessoa doente, ela consegue enganar uma multidão, ela consegue enganar o povo. Então o povo foi enganado por uma pessoa que sofre de uma doença mental, tá? Porque se de fato todo esse testemunho é mentira, esse testemunho do tio Chico são coisas muito fortes, acusações muito sérias, muito grandiosas, né? E se tudo isso é mentira, então ele era uma pessoa doente. Ele não era apenas um charlatão, ele era mais do que isso, tá? Era uma pessoa que realmente sofria de um problema mental. E a gente vê que muitas vezes, né, nós podemos estar sendo enganados por uma pessoa que está sofrendo de uma doença, na verdade, tá? Porque esse comportamento de contar grandes mentiras e inventar coisas, isso é um distúrbio, gente. Isso é um distúrbio mental. Isso não é normal, assim, não é apenas um vigarista com desvio de caráter. Não se trata apenas de desvio de caráter. Eu entendo que é mais do que isso. Eu entendo que é um distúrbio mental. E tratando-se de um distúrbio mental, nós já não poderíamos fazer um julgamento. Essas pessoas estão condenadas ao inferno porque enganaram o povo. Cara, mas pelo testemunho deles, muita gente se converteu, tá? Muita gente se converteu. E assim, mesmo que o testemunho deles seja falso, a história pode ser verdadeira para o mundo, entende? Então alguém no mundo pode se encaixar nessa história, né? Porque realmente existe bruxaria, existem rituais, certo? Magia negra, essas coisas existem, né? A Bíblia fala que reis faziam seus próprios filhos passar pelo fogo, né? Ou seja, colocaram os próprios filhos na fogueira. Então essas coisas existem, tá? Agora, pode não ter sido o caso do tio Chico e do Aldo Nascimento, mas o testemunho deles, a forma como eles apresentaram, impactou a vida de muita gente, né? Abriu os olhos de muita gente para a maldade do mundo, tá? E pode ser que ali estavam pessoas que sofriam transtornos mentais, na verdade. Só que ninguém percebia, porque dependendo do distúrbio mental que a pessoa sofre, ninguém percebe. Ninguém percebe. Tiago, mas tem um pouco de safadeza, tem questão de desvio de caráter também. Sim, pode ter, tá? Pode ter. Agora, no caso do grau do tio Chico, gente, eu acredito que tem um pouco de distúrbio mental também, tá? Não é apenas safadeza. Safadeza pura não iria criar não ia ter energia para criar tudo aquilo, ou será que teria? Então é isso, a gente faz os nossos julgamentos, né? Mas quem julga é Deus, né? Porque só Ele vê o que está em segredo, né? A gente se julga apenas pela capa, né? Apenas pelo que aparece, né? Mas de muitas coisas a gente não sabe. Então é isso, comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta aqui embaixo. Deixa o seu like. Se não é inscrito, se inscreve, compartilha. Tamo junto, valeu.